Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. A palavra de nosso Deus se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao versículo 19, que está da seguinte expressão: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aqui está a palavra, a nossa meditação. Então aqui está o título da nossa mensagem: Pedro demorou para entender. Simão Pedro, também conhecido como Cefas e Simão Barjonas, foi um dos mais famosos dos apóstolos de Jesus Cristo. Aleluia. Este humilde pescador, relatado na palavra, da região da Galileia, se destacou entre os 12 por sua disposição de tomar uma posição a falar abertamente. Glória a Deus. Um dos melhores momentos da sua caminhada com Jesus é registrado por 3 dos relatos bíblicos dos evangelhos. Aleluia. Mateus, Marcos e Lucas. No momento de confusão e opiniões divididas sobre Jesus, o irmão Pedro fez a boa e ousada confissão, dizendo: Aleluia, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Em Mateus 16:16. Então Jesus elogiou a fé deste apóstolo e o encarregou com o papel importante de abrir acesso para os outros ao reino dos céus, quando ele disse: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mateus 16 e 19. Meus queridos irmãos, amigos, depois da sua ressurreição, Jesus confirmou esta responsabilidade quando chamou Pedro para apacentar as suas ovelhas. Aleluia! Em João 21, 15 a 17. Quando os 12 apóstolos eles embarcaram na sua missão de pregar o evangelho ao mundo, o papel de Pedro, glória a Deus, foi destacado novamente. Enquanto todos eles pregaram no dia de Pentecoste, a mensagem relatada no registro de Lucas é a de Pedro, lá em Atos 2, 14 a 40, que nos mostra lá a mensagem do apóstolo Pedro no dia de Pentecoste. Pedro continuou seu trabalho durante mais de 3 décadas. Quase a metade do livro de Atos é dedicado ao registro do seu trabalho, e encontramos informações em outros livros do Novo Testamento. Ele escreveu 2 das epístolas do Novo Testamento, glória a Deus, e foi mencionado por nome em 2 das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Pedro, o apóstolo do Senhor, teve um papel importante na igreja primitiva, sendo usado por Deus para anunciar o evangelho a milhares de pessoas. Aleluia. Glória a Jesus. Um fato fascinante sobre a vida deste servo de Deus é a dificuldade evidente em compreender um aspecto fundamental da sua missão e da sua mensagem. Jesus enviou os apóstolos a todas as nações em Mateus 28, 19, quando ele disse: Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Então, desde os primeiros dias ao seu trabalho em Jerusalém, Pedro falou do Evangelho como um mensageiro, uma mensagem universal para judeus e às outras nações. Poucos depois de Pentecoste, ele citou a mais importante promessa do Antigo Testamento, na qual Deus, nosso Senhor, disse a Abraão, aleluia:
está escrito lá exatamente em Atos 3:25, ele disse: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, citando ele em Gênesis 12:3. Amados irmãos, Pedro falou claramente do alicerce, aleluia, do evangelho. A igreja que sobressai e que prega o evangelho, a universal igreja do Senhor, mas ele e outros dos apóstolos, primeiros pregadores, limitaram seu trabalho inicial, glória a Deus, dizendo: não anunciando a ninguém a palavra, senão, vejamos bem, meus irmãos, não anunciar a outras pessoas, senão aos judeus. Eles estavam limitando. Lá em Atos capítulo 11, versículo 19, descrevendo o trabalho feito e a perseguição de Atos 8, porque ali era uma perseguição terrível. Então, mas Pedro ouviria as palavras de Jesus e falava as palavras certas sobre a salvação dos gentios, mas demorou. Ele foi criado no meio de um povo com uma história de 1.500 anos de separação ordenada por Deus. Naquela época o povo vivia uma situação lamentável, tudo separado uns dos outros. Os israelitas, descendentes de dos filhos de Abraão, tiveram uma posição privilegiada diante de Deus durante séculos antes de Pedro. Durante este tempo, eles enxergavam o mundo em duas categorias: os judeus e todos os outros, ou as outras nações. O significado da palavra frequentemente traduzida gentios na Bíblia, durante quase 1.500 anos de Moisés até a morte de Jesus, os judeus tinham motivo para se entenderem como um povo separado e distinto. Já pensou? Era um povo separado e distinto, um povo de Deus. No entanto, Pedro, como muitos outros, demorou para compreender que Jesus, nosso Senhor, aboliu essa distinção, meus irmãos, aleluia, e ofereceu salvação a todos, judeus e gentios, e todos, aleluia, nos mesmos termos, todos, aleluia. Apesar das instruções já reveladas, Pedro, ele precisou de um empurrão, ele precisou, na verdade, de um empurrão de Deus para começar esta parte do seu trabalho, levar o evangelho aos gentios. Ele foi usado por Deus para abrir o acesso ao reino dos céus para os gentios, quando ensinou, glória a Deus, ele ensinou Cornélio, aleluia, e outros na sua casa, lá em Atos 10. Os irmãos judeus questionaram até este passo, mas depois de ouvirem a explicação de Pedro, eles glorificaram a Deus, dizendo, aleluia, logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Quem nos impede de ele ser também um como nós, um de nós? Então levaram ele e batizaram, glória a Deus. Amados irmãos, é comum ver dificuldades parecidas em nossas vidas. Às vezes demoramos também para observar o real significado das palavras de Deus. Mesmo quando buscamos agradar ao Senhor, o processo de compreender e aplicar a vontade dele, nosso Deus, pode levar muito tempo. Mas não podemos nos conter com obediência incompleta. Vejamos o que disse Tiago, capítulo 1, versículo 22, que ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, aleluia, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, essa é a vontade de Deus, que nós nos tornemos praticantes do amor, da palavra, da obediência, no seguimento às palavras, aos passos, os ensinamentos, a doutrina, os mandamentos de nosso Pai Celestial. Mesmo quando o Senhor exige mudanças radicais contra nossos hábitos e costumes, devemos, meus irmãos, respeitar sua palavra, pois a palavra é a palavra viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, diz lá em Hebreus 4:12, que é a palavra de Deus, que é viva e penetra até juntas e medulas e é apta para discernir intenção e pensamento do coração. Esta é a palavra viva, a palavra do Senhor, aleluia. Então vamos nos tornarmos praticantes,
vamos nos tornar amáveis e perdoar uns aos outros, nos esforçando, porque muitas vezes recebemos pancadas muito elevadas, com muita força, e que deixa a gente bastante desfigurado, com hematoma na vida espiritual. Mas precisamos nos esforçar e perdoar e marchar em frente, aleluia, porque Jesus está voltando e Ele quer levar para si um povo santo, um povo feliz, um povo salvo, redimido, lavado no seu precioso sangue. Que Deus faça isso em minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, tá bom? Então um abraço e que Deus continue abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que nos ouviram e que nos tornemos também, meu Pai, abençoados, ao ponto de não demorar como Pedro e os apóstolos demoraram a entender, mas venhamos entender o mais breve possível, Senhor, como devemos levar a Tua palavra, como devemos anunciar o Teu Evangelho, pois o Senhor, meu Pai querido, nos promete vir nos buscar, aleluia, e assim que concluir toda essa mensagem aqui na terra. Por isso, ó Pai, cada um de nós possamos ser, na verdade, um mensageiro do Senhor de levar esta palavra. E aqueles que nos ouvem, Pai, Senhor, abençoe a todos, a sua família, a sua casa, o seu lar e a cada um de nós, no nome de Jesus.